amigo, minha amiga, que bom ter a sua participação no meu canal. Na última apresentação, informei que esta seria sobre viaturas industriais destinadas a atender grandes cenários. Fiz uma pequena mudança, constatei primeiro a necessidade de desenvolver projetos de veículos de intervenções rápidas. Esse então é o tema desta apresentação. Não é rara a ocorrência de incêndio de grandes proporções na área industrial e também estrutural na área comercial, talvez pela deficiência ou até ausência de um adequado sistema fixo, principalmente nas instalações mais antigas, impossibilitando um combate inicial de forma eficaz. Sabemos que a maioria dos grandes incêndios começam bem pequenininho. É aí que temos que agir, evitando a sua propagação. O corpo de bombeiros, por mais rápido e eficiente que seja, quando chega, pouco pode fazer, a não ser controlar para que aquele incêndio não tome maiores proporções. Do ponto de vista comercial, grandes prejuízos para o empresário, para a comunidade, para o meio ambiente, principalmente em relação à perda de empregos. Para completar, a maioria das instalações industriais e também comerciais dispõe de número reduzido de pessoas para as ações de emergências, principalmente fora do horário administrativo. Diante de cenários como esses, veículos de intervenção rápida pode ser uma ferramenta fundamental, permitindo que o brigadista ou bombeiro civil possa tomar as primeiras ações de forma eficaz até a chegada de recursos externos. Estas são apenas algumas razões que me levaram a pesquisar um pouquinho mais sobre projetos de veículos de intervenções rápidas. Não é nenhuma novidade, apenas adequação às nossas necessidades e também realidade do mercado nacional. Há uma diversidade muito grande de cenários e realidades. Por esse motivo, pensei em projetos divididos em algumas categorias: pequenos, intermediários e outros maiores. Construções simples e de baixo custos, de preferência equipamentos e sistemas nacionais, importação somente dos itens indispensáveis, equipados ou não com líquido gerador de espuma para a classe B ou para a classe A, tendo como arma principal um canhão de maior vazão, de acordo com cada projeto, podendo ser complementado por linhas manuais ou canhões portáteis de ataques rápidos, possibilitando a operação por uma pessoa ou no máximo 2 pessoas. Um detalhe é que esse projeto não contempla tanque de água, depende de alimentação externa por meio de rede de hidrante. Veículos multivocacionais, atendendo tanto a área industrial quanto a comercial. Excelentes ferramentas para bombeiro industrial ou civil, bombeiro estadual, municipal e também defesa civil. Embora
sendo projetos simples, ideal que sejam projetados e construídos por empresas especializadas no setor, com responsável técnico analisando distribuição de cargas, centro de gravidade, quebra-ondas dos tanques, principalmente força de reação dos canhões a serem instalados. Como sugestão, procure adquirir veículos de fabricação nacional ou de algum país vizinho, mas que tenha uma ampla cobertura no território nacional. Isso facilita e muito os futuros contratos de manutenção, reposição de peça e também custos. Veículos que tenha uma suspensão bem reforçada, destinado a trabalhos pesados, também na motorização. Alguns veículos são mais adequados para atuação fora de estrada, outros em rodovias, e para nosso caso precisamos de motor projetado e construído para aplicação severa, ou seja, aplicações no dia a dia por longo período a baixas velocidades, 20 ou 30 km por hora. Isso é uma situação bem crítica para os motores. Se a opção for por tanque de líquido gerador de espuma, tanto para classe B, para classe A, ou ainda um outro agente que melhore a eficácia da água, você precisa de um esguicho autoindutor adequado para baixas dosagens. LGE, classe B de preferência, ou 1/3. Nesse caso, talvez tenhamos que importar o esguicho. Porém, se você não necessitar de líquido gerador de espuma, o projeto fica bem mais leve. Sugiro então utilizar esguicho automático. Conforme eu já mencionei, ele proporciona um bom alcance mesmo em baixas vazões. Lembre-se, porém, que devido à tensão superficial, a água não é eficaz na extinção de incêndios em materiais empilhados ou enfardados. Na próxima imagem, vamos ver o mecanismo de ação da água e também do LGE com espuma classe A. Vejam que enquanto a água fica na superfície, a espuma classe A consegue penetrar nesse tipo de material. Layout ou configuração das instalações. Alguns preferem montar o cavalete na carroceria, próximo à cabine, com as tomadas de admissão de água nas laterais, deixando um espaço maior na carroceria para o transporte de equipamentos e outros materiais. Outros instalam o cavalete junto à cabine, com as tubulações na carroceria, tomadas de admissão na traseira, inclusive com as mangueiras de admissões já pré-conectadas. Uma excelente opção, considerando a questão da rapidez na montagem. Outros preferem montar o cavalete na traseira da caminhonete. Questões a serem definidas pelo cliente e o projetista. Tanque ou reservatório de LGE. Se for um tanque customizado, pode ser em aço inox ou outro material resistente à corrosão. Alguns utilizam próprios containers ou tambores fornecidos pelo fabricante de LGE. Se isso for feito, discutir com o projetista a questão do centro de gravidade e também
o quebra-ondas. Atentar, porque alguns fabricantes de LGE não recomendam o armazenamento de LGE por muito tempo nesse tipo de recipiente, apenas para transporte entre o fabricante de LGE e as instalações do cliente. Contêineres e tambores facilitam bastante a reposição utilizando empilhadeiras, por exemplo. Se o tanque for fixo, você vai precisar de uma bombinha de LGE para fazer a transferência. Pode ser manual, elétrica ou pneumática. Atentar para a viscosidade do LGE. Vamos ver algumas sugestões de projetos. Antes, ressaltar que os veículos aqui apresentados são apenas referências na sua categoria. O primeiro é o veículo leve, usando um chassi da Fiat Strada cabine simples. Um canhão de 1000 galões por minuto. Talvez tenhamos que restringir o ângulo de ação vertical do canhão. Tanque de LGE de aproximadamente 300 litros, definido pelo projetista. Como projeto intermediário, referência uma caminhonete Hilux OS10 cabine simples, canhão na vazão de 2000 galões por minuto. Da mesma forma, talvez tenhamos que restringir o ângulo negativo do canhão. Tanque de LGE de aproximadamente 500 litros. O próximo, o ideal seria uma caminhonete tamanho grande. Isso depende de importação. Como sugestão, eu coloquei aqui alguns chassis de fabricação nacional, tomando como base o Iveco Daily. Pode ser Sprinter da Mercedes, também do Volkswagen Delivery. Aqui apenas a título de ilustração. Nessa categoria, a primeira sugestão é um chassi com rodado simples na traseira, 2 canhões de 2000 galões por minuto, um autoindutor e um outro com esguicho automático, tanque de LGE de aproximadamente 1000 litros. Mas se você precisar de um volume maior de LGE, usando essa mesma configuração de canhões, pode utilizar um chassi com rodado duplo na traseira, com maior capacidade de carga. Uma solução bem interessante para terminais de petróleo e também para usinas de etanol. Viatura com rodado duplo na traseira, canhão para até 4000 galões por minuto. Lembrando que para combater incêndio em tanques, você vai precisar também de um reservatório extra de LGE. Uma outra opção para terminais e usinas de etanol que não queira adquirir um veículo específico para essa unidade é adquirir trailers equipados com contêineres de LGE e também um canhão de maior vazão. As dimensões variam de acordo com a necessidade ou realidade de cada instalação.
diversos detalhes a serem observados em cada projeto de acordo com a sua necessidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum utilizarem tomadas de admissão de 5 ou 6 polegadas. Essa não é a nossa realidade. Sugiro então instalar manifoldes de 2,5 polegadas compatíveis com nossos hidrantes. Mas, se você optar por tomada de 6 polegadas, tem que adquirir adaptadores para permitir a ligação com os nossos hidrantes. Pela concepção de veículos de intervenções rápidas, a alimentação de água é feita diretamente pelos hidrantes da instalação, mantendo uma pressão de 100 psi no esguicho. Caso sua rede de incêndio não forneça água na vazão e pressão adequada para alimentar o veículo, você pode optar por uma motobomba para fazer o recalque dessa água. Essa motobomba é também interessante para o bombeiro estadual, municipal e também defesa civil. Caso não tenha, é possível alimentar o canhão desse veículo por meio de caminhões tanques ou caminhões pipas das empresas da região. Bem, estas são apenas algumas sugestões. Caso alguém queira conhecer mais detalhes, é só fazer contato. Inclusive, estou trabalhando com algumas montadoras desse tipo de veículo. Posso fazer o meio de campo entre você e essa montadora de acordo com a sua escolha.